Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos para a parte 2 dessa blusa feita com fio avelã. E sinta-se à vontade para comentar e deixar ideias para os próximos projetos aqui do canal. E antes de iniciar esse vídeo, pedir para você que já me assiste, já me acompanha nos vídeos, não se esqueça de deixar o teu like, porque o teu like é extremamente importante para o crescimento desse canal. Teu like me motiva a trazer mais projetos inspiradores. E você que está chegando agora, que ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você me acompanhar em mais vídeos como esse. E agora, pegue suas agulhas e linhas e vamos pro vídeo. Concluí o decote da minha blusa e eu já estou do lado avesso e agora eu vou fazer o arremate com 3 agulhas. Então, vou precisar de uma terceira agulha para tirar os pontos, já fazendo uma costura, digamos assim. E eu vou costurar nesse sentido, não vou arrematar os pontos centrais, vou colocar no alfinetão e vou deixar em espera. Depois eu vou arrematar daqui para cá. Já estou com uma agulha nessa ponta do trabalho e agulha no mesmo sentido para a parte das costas. O fio que eu vou arrematar, ele tá vindo das costas, está no novelo nas costas. E vou usar uma terceira agulha. E aqui eu tenho ponto tricô e tenho ponto meia. Vou arrematar o meu trabalho todo em ponto meia. Vou juntar um lado com o outro. Vou passar um pontinho, primeiro ponto da parte da frente nessa terceira agulha e vou passar o primeiro ponto das costas na terceira agulha. Faço os dois juntos em meia e tiro da agulha e deixo o pontinho nessa terceira agulha. Vou para o segundo, passo pelo primeiro ponto da parte da frente, passo pelo ponto das costas. Tiro os dois pontos juntos em meia. E agora eu vou começar o arremate. Eu fiquei com 2 pontos na minha terceira agulha, vou passar o primeiro por cima desse segundo que eu fiz, ficando apenas com um ponto. Nessa agulha eu sempre vou ficar com um ponto. E sempre vai ser assim, passo pelo ponto da parte da frente, passo pelo ponto das costas. Faço os dois em meia, fico com 2 pontos na minha terceira agulha e derrubo um por cima do outro. Passo pelo primeiro ponto, passo pelo segundo, faço os 2 pontos em meia, fico com 2 pontos na agulha e com uma das agulhas, a agulha da parte das costas, eu derrubo um dos pontinhos, ficando apenas com um ponto. E assim eu vou fazer em todos os pontos. Cheguei no meu último ponto desse lado, eu coloquei um marcador nas costas anteriormente e fechou bem direitinho. E fica perfeito, ó. Esse novelo aqui eu já posso tirar, deixo um fiozinho maior, só para depois fazer um arremate mais seguro e esconder. Esse lado tá pronto, eu vou virar meu trabalho. Desse lado eu vou fazer exatamente o que eu fiz do outro.
Eu fiquei somente com os pontos do pescoço. E esses pontos eu não arremato porque eu vou aproveitar na hora de fazer o acabamento, na hora de fazer a gola. Então, eu vou passar esses pontos para um alfinete e deixar eles em espera. E eu vou deixar esse fio que ficou no trabalho, porque depois eu vou usar esse mesmo fio para tecer a gola. E olha só como ficou perfeita a costura. Do lado avesso fica assim, mal aparece um relevo, e do lado direito fica certinho, ponto com ponto. E agora eu vou dar início com vocês ao braço. Eu já fiz um aqui, e antes de dar início à montagem, eu vou passar um panorama geral de como eu fiz. Eu iniciei com 68 pontos e encerrei com 50 antes da barra. E eu teci por 40 centímetros até chegar na barra. Diminuí de forma gradual a cada 8 carreiras. No caso, no começo de cada trança, a partir da segunda, eu diminui 2 pontos, um no início e um no final da trança. E as diminuições eu concentrei perto da trança porque disfarçou muito bem. E eu encerrei com uma barra 1 por 1. Quando chegou na barra, eu arrematei 8 pontos, ficando com 42 pontos. E concluí com um arremate italiano. E antes de colocar os pontos, eu quero mostrar como eu fiz o cálculo para que vocês consigam fazer para qualquer tamanho. A primeira coisa que vai ser feita é contar quantos pontos tem em 10 centímetros do trabalho. Ou com a tua amostra de pontos, ou direto no teu trabalho, você vai contar quantos pontos tem nesse espaço de 10 centímetros. No meu caso, são 17 pontos. A minha amostra de pontos é 17 pontos em 10 centímetros. Então, em 10 centímetros, eu tenho 17 pontos. Vai ser feita uma regra de 3 para saber quantos pontos você vai colocar no espaço da tua cava. No meu caso, são 40 centímetros de cava. Aí você vai medir o espaço da tua cava. No meu caso é 20 centímetros. São 2 lados, a circunferência é 40 centímetros. Vai ser feita uma regra de 3 básica. 17 vezes 40 dá 680, dividido por 10. O resultado é 68, então são 68 pontos que eu preciso colocar nesse espaço. 68 pontos, então eu vou distribuir 34 pontos de cada lado. E aqui eu já vou calcular meu ponto fantasia também. Meu ponto fantasia são 16 pontos centrais, que é para trança, que são pontos em meia. E eu vou deixar 3 pontinhos em tricô e 3 pontinhos em tricô entre a trança. E o restante eu vou fazer em meia, para dar o resultado que eu mostrei ali para vocês. Então, são 23 pontos em meia, 23 pontos em meia, 3 pontos em tricô, 16 pontos da trança e 3 pontos em tricô e 23 pontos em meia. E assim você vai poder fazer para qualquer tamanho. Para fazer o braço, eu vou utilizar um cabo de 1 metro, pode ser de 1 metro ou de 80 centímetros. Vou utilizar um cabo maior porque eu vou fazer usando a técnica do laço mágico. E aqui estou usando a agulha 6, que é a que eu usei para fazer o corpo. E na outra ponta, para pegar os pontos, eu estou usando uma agulha bem fininha, de 3,5 mm. Mas vocês também podem usar uma agulha de crochê, também ajuda. E vou precisar de um marcador para controlar o início das minhas voltas. Eu venho aqui bem no centro, embaixo do braço, e eu vou pegar um fio que vem do novelo, coloco um novelo novo, e já puxo um ponto. E em cada lado eu vou ter que distribuir 34 pontos. Então eu vou controlando para não ficar muito espaço entre eles e para não ficar junto.
Então, tem que ir controlando de acordo com a quantidade de pontos que você vai precisar colocar. E eu vou pegar os pontos aqui, ó, nessas duas alcinhas. Se a gente olhar por cima, tem duas alcinhas e eu entro nelas para pegar os pontos. Geralmente, de 3 em 3 eu vou pular uma. Vou contando quantos pontos eu já tenho e às vezes eu pulo alguma carreira, porque se eu for colocar em todas, vai ficar muito ponto amontoado. Levando os pontos, eu divido em duas partes iguais. Eu vou trabalhar usando a técnica do laço mágico. Então, eu vou trabalhar um lado de cada vez. E eu não vou detalhar o laço mágico nesse vídeo, porque já tem um vídeo aqui no canal explicando bem direitinho como que faz o laço mágico, como que trabalha com o laço mágico. E eu vou deixar na descrição desse vídeo e vou deixar passando aqui nos cards também. Mas eu vou fazer uma carreira, duas junto com vocês. Nessa primeira volta, eu vou trabalhar com a agulha mais fininha no lado que eu estarei passando os pontos, ou seja, na minha mão esquerda. No lado que eu vou estar recebendo os pontos, eu já deixo a agulha mais grossa. Como recém montei os pontos, geralmente fica bem apertado. Já vou colocar um marcador aqui para identificar que é o início da minha volta e eu vou puxar o cabo que está na mão direita para deixar livre para receber os pontos. E esse primeiro pontinho que eu vou fazer, eu tensiono bem e vou fazer ele mais apertado para o trabalho não ficar com diferença nessas divisões. Então, eu vou fazer os meus primeiros 23 pontos aqui no meu caso, que são pontos em meia. Aí, só voltando nessa parte, que eu não sei se eu deixei bem explicadinho, 16 pontos são pertinentes ao trançado, que ele tem que ficar bem aqui, ó, bem em cima, no topo do ombro. 3 pontos em tricô antes e depois desse trançado, eu vou colocar para diferenciar do resto do trabalho, porque o resto do trabalho eu vou fazer em meia. Então, eu vou fazer os meus 23 pontos em meia. Fiz 23 pontos. Para facilitar, eu vou colocar um marcador aqui, aí vai identificar que quando chegar nesse marcador é o início desse meu ponto fantasia. E agora eu vou fazer os 3 pontinhos em tricô. Já coloco um marcador para identificar que os próximos 16 pontos são em meia e o do trançado. Cheguei na metade do meu trabalho e agora eu vou virar e vou tecer o outro lado. Eu coloco os pontos para minha agulha da mão esquerda e vou tirar os pontos que eu fiz que estão na agulha da direita e vou deixar só no cabo. E vou continuar.
Concluí os pontos da trança, vou colocar o marcador e vou fazer os 3 pontinhos em tricô. Coloco outro marcador para finalizar. E agora eu vou tecer o restante dos pontos em meia, que são 23. Concluí a minha primeira volta, agora eu vou virar meu trabalho. Já vou trocar a agulha, vou deixar com a agulha certa, número 6. Então, os pontos que eu vou tecer, eu passo para minha agulha da mão direita e a agulha da mão esquerda vai receber esses pontinhos. Então, eu deixo ela livre e deixo todos os pontos apenas no cabo. Sei que é uma volta nova porque eu cheguei no meu marcador, já deixo ele soltinho aqui no trabalho. E esse primeiro ponto eu vou tensionar bem. Cheguei na metade do meu trabalho, vou virar, passo os pontos que eu não teci para a agulha e vai ficar na mão esquerda. Os pontos que eu teci, que estão na agulha da direita, eu deixo livre, puxo a agulha, deixo os pontinhos só no cabo. E vou tensionar esse primeiro ponto, então deixo bem junto, ó, deixo o fio do novelo bem junto ao ponto. É só esse primeiro que se tensiona bem, o resto do trabalho dá pra fazer normal. Trabalhar com laço mágico não é difícil, é só prática, só praticar que dá tudo certo. Quem é iniciante no laço mágico é só fazer com mais calma, paciência. Caso você não queira trabalhar com laço mágico, dá para fazer aberto e depois fazer uma costura embaixo do braço. Trabalhar de forma com a agulha reta ou com essa agulha, com a agulha circular, mas de forma reta. Dá também. Eu acho mais fácil não precisar fazer costura, fazer com laço mágico, e é que nem eu falei, e é como eu disse, é uma questão de prática, quanto mais você faz, mais perfeito vai ficar. Então, vou fazer até chegar na diminuição, e as diminuições eu vou fazer de 8 em 8 carreiras, sempre no início e no final da trança. Porém, eu comecei a fazer essas diminuições a partir do segundo trançado. Então, vou fazer algumas voltas até chegar nas diminuições e eu retorno para mostrar como eu fiz. Fiz algumas voltas do braço, já fiz algumas diminuições e eu vou fazer essa volta de diminuições e da trança junto com vocês. Porque a trança no braço eu inverto na hora de deixar os pontos em espera, para ficar no mesmo sentido, ó. Aqui ela está no mesmo sentido do corpo. Se eu fosse trançar da mesma forma do corpo, a trança ficaria desse jeito, ao contrário. Na volta que eu vou trançar, eu não divido
o meu trabalho na metade. Eu divido ele um pouquinho antes de iniciar a trança, uns 2 pontinhos pelo menos. Então, eu divido o meu trabalho um pouco antes da trança, coloco os pontos que eu vou tecer para agulha, deixo a minha agulha da direita livre para receber esses pontinhos. O primeiro ponto eu sempre tensiono bem, para não ficar marca, e não fica marca, ó, fica bem... E não fica marca, fica bem certinho, fica bem uniforme. E os demais pontos eu faço com a tensão normal. Pessoal, vocês vão ver muito nos trabalhos alguns pelinhos de gato, ó. Tenho 3 gatos, então não tem como evitar alguns pelinhos. Ó, fico tirando pelo toda hora. Quem tem gatinho vai entender. Cheguei na minha divisão, passo todos os pontinhos para a minha agulha da esquerda, deixo livre a agulha da direita, e aqui eu tenho um marcador que começa os pontinhos em tricô. E eu vou fazer uma diminuição, eu vou fazer esse pontinho em meia antes do marcador e o primeiro pontinho em tricô junto, fazendo os dois em tricô. Então, eu faço esse aqui em meia, vou tirar esse ponto só para derrubar o marcador, volto esse pontinho, já recoloco o marcador no meu trabalho e eu vou fazer esses 2 pontos juntos, o ponto em meio e o ponto em tricô, e assim eu faço uma diminuição. Faço os outros 2 pontos em tricô e eu cheguei na minha trança. Vou colocar na minha agulha de espera 4 pontinhos. Para o corpo do trabalho, esses primeiros 4 iam lá atrás em espera. No braço, eu vou deixar na frente. E vou fazer os próximos 4 em meia. Retomo os meus pontos da agulha de espera. E vou tecer esses pontinhos em meia. Vou colocar mais 4 pontos na agulha de espera e dessa vez atrás do trabalho. Vou tecer os 4 pontos em meia, os 4 pontos da trança. Retomo os pontos da minha agulha de espera. E faço esses pontos em meia. Agora eu vou tecer os meus pontinhos em tricô, lembrando que eu preciso fazer mais uma diminuição aqui nesse lado. Então, vou fazer 2 pontinhos, passo esse ponto só para tirar o marcador, devolvo esse ponto para a agulha e faço ele junto com o próximo ponto em tricô, para diminuir.
Terminei a volta e agora eu posso fazer a divisão novamente no meio do trabalho. E é só fazer assim até o final. Concluindo essa etapa do braço, eu retorno para a finalização do punho e para o arremate, que esse arremate eu vou fazer diferente, eu vou fazer o arremate italiano. Aí eu venho mostrar para vocês. Estou finalizando o braço, eu teci com as diminuições, conforme eu falei, 42 centímetros da montagem de pontos. A partir da montagem de pontos, eu fiz 42 centímetros para o meu tamanho. E diminuí ao longo desses 42 centímetros 20 pontos, ficando com 48. Quando cheguei na parte do punho, eu fiz uma volta transformando em barra 1 por 1, diminuindo mais alguns pontos. De 48 pontos, eu fiquei com 42. Então, eu diminui 6 pontos. E eu troquei de agulha. Agora, estou trabalhando com a agulha 5,5. E eu já fiz 10 voltas e eu vou fazer mais 2 voltas de preparação antes do arremate, porque aqui eu vou fazer o arremate tubular. Porém, eu não vou mostrar nesse vídeo para não ficar muito longo. Já tem um vídeo específico do arremate tubular aqui no canal, até porque esse arremate é um pouquinho mais complexo, então é melhor que você assista com calma, principalmente para quem nunca fez. Eu vou deixar passando aqui em cima e vou deixar o link na descrição do vídeo desse arremate tubular, que vai ser usado para o punho e também para o acabamento da gola. Claro que se você quiser usar outro tipo de arremate, o arremate elástico ou super elástico, o arremate normal, não tem problema. Mas vai ficar mais bonito, vai dar um efeito mais bonito com esse arremate tubular ou arremate italiano. Olha só que bonito que fica. Fica bem arredondadinho. É um pouco mais complexo de fazer, mas é só até pegar o jeito e depois vai embora. Então, no vídeo que eu tenho aqui no canal, que eu vou deixar o link, eu explico passo a passo, bem direitinho, e você vai conseguir entender esse arremate tubular. Vou concluir esse braço e eu retorno pra gente iniciar a finalização do decote. E agora eu vou para a parte final da blusa, que é fazer o acabamento da gola. Vou retomar os pontos das costas e vou colocar pontos, vou levantar pontos para fazer esse contorno do decote. Eu já estou com o meu cabo e com a minha agulha, numeração 5,5, e eu coloquei na outra ponta uma agulha mais fininha, essa aqui é de 13,5, para ficar mais fácil de colocar os pontos, mas pode ser colocado com uma agulha de crochê também. E aqui eu vou fazer da seguinte forma: eu tenho os pontos das costas que eu não arrematei, deixei na agulha. E eu tenho carreiras retas, eu tenho diminuições e eu tenho arremate. No centro, eu até coloquei marcadores, foi arrematado 6 pontos. Aqui eu vou levantar 6 pontos. Até esses outros 2 marcadores foram os 11 pontos de diminuição. Diminuição não, foi arremate também. Foi arremate. Vou colocar 11 pontos e 11 pontos. E eu tenho 7 centímetros de trabalho reto. E eu vou colocar 12 pontos e 12 pontos. E no total dessa gola vai dar 80 pontos, somando os 28 pontos que estão na espera, 12 pontos na parte reta, 11 pontos nos arremates, 6 pontos no arremate central, 11 pontos no arremate lateral e 12 pontos na parte reta. E você vai fazer da mesma forma, a não ser que você tenha feito outro tipo de abertura de decote. Essa quantidade de pontos, esse arremate serve para qualquer tamanho. Ó, esse último ponto, ele ficou abertinho, mas na segunda volta ele vai se ajustar. Agora tem que colocar nesse espaço reto 12 pontos. Eu vou distribuir esses pontos para que não fique muito junto, próximo um do outro, e também para que não fique buraco. Então aqui é você ir testando.
E eu sempre procuro colocar aqui nessa parte mais apertadinha, ó. Aqui ficaria bem aberto, eu coloco aqui, ó. Que ele tá bem fechadinho. Coloquei 12 pontos, agora eu preciso colocar 11 pontos nesse espaço. E aqui tem que cuidar, eu não vou colocar nessa linha de arremate, eu vou colocar abaixo para ficar mais fechado, para não ficar buraco. Nesse espaço eu preciso colocar 11 pontos. Coloquei 11 pontos e assim, ó, é ir testando. Se ficou buraquinho, refaz. Agora eu preciso colocar 6 pontos nesse espacinho. Agora eu preciso voltar o caminho fazendo a mesma quantidade de pontos. 11 até o marcador e 12 até o final. E agora eu vou fazer algumas carreiras da barra simples. Já iniciei a minha barrinha 1 por 1. E aqui, nesses cantinhos, ó, onde estava um pouquinho esgaçado, tanto de um lado quanto do outro, na parte onde ficou em espera sem arremate, eu fiz uma diminuição de cada lado, eu juntei um pontinho de cada lado. Então, ao invés de 80 pontos, fiquei com 78, porque eu fiz 2 pontinhos juntos aqui nesse cantinho, que estava bem aberto, e aqui nesse canto também que estava aberto. Aqui não estava tanto, mas só que para ficar certinha a barra 1 por 1, eu fiz diminui um aqui e um aqui. E eu estou trabalhando com laço mágico, mesmo esquema do braço. Eu divido meu trabalho em 2 partes e vou girando para trabalhar. Aqui coloco meu marcador para saber que é o início da minha volta. Só não esquece que aqui também é o arremate italiano, então 2 voltas antes, começa a preparação. Uma carreira tira os pontos em meia sem fazer, na outra carreira tira os pontos em tricô sem fazer, para depois arrematar. E esse foi o resultado final, e eu gosto muito da gola com esse acabamento, ela fica arredondada, fica um arremate muito mais bonito. E eu gostei demais do resultado dessa blusa, por incrível que pareça, ainda está friozinho aqui, no momento que eu tô gravando esse vídeo, pelo menos. Então aqui no sul ainda tá friozinho, e esse é o último projeto de inverno do ano. Os próximos projetos já serão projetos de verão. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do projeto, não esqueçam de deixar o like, de comentar. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo foi útil e que ele pode ser útil para mais pessoas. E eu tenho certeza que tem mais pessoas que também gostam de tricô que vão querer receber esse conteúdo. Então, o teu like, o teu comentário, o teu compartilhamento,
Tudo isso ajuda muito no crescimento do canal. E lógico que se o canal crescer, eu também me motivo a trazer muitos outros projetos aqui para o canal. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.